Olha aí os detalhes do Ricardo Lage. Já a gente aprofunda mais aí essas questões do tricolor. Bruno Silva, hein? Você aí, torcedor do Flu, seria uma boa para reforçar sua equipe em 2019? Vai participando com a gente. A hashtag é Expediente Futebol. A gente segue girando a informação agora em São Paulo. Diego Bertozzi, de olho na movimentação do mercado nos principais times de São Paulo. Fala, Bertozzi. O Corinthians está perto de anunciar o seu 6º reforço para a temporada. Cara nova também chegando no Palmeiras. E Flamengo entra na briga com o Cruzeiro para tirar do Santos um dos principais jogadores do elenco do Peixe. É, legal, hein? Valeu, Diego Bertozzi. Agora, esse é o detalhe, né? Bruno Henrique já esteve nos planos do Cruzeiro e agora o Flamengo volta a carga aí para contratar esse jogador. Já tinha demonstrado interesse no Bruno Henrique. A questão é, chegou o Sampaoli e o Sampaoli, antes de retornar para a Argentina, fez um pedido para o presidente do clube. Segura o Bruno Henrique. O que vai ser desse jogador, hein, pessoal? Eu acho que se é para segurar o Bruno Henrique, o Sampaoli quer, o Sampaoli tenha. É um jogador que ele não fez um bom ano em 2018, né? Acho que é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes passa batido, que o jogador não fez uma boa temporada. Sim. Por que todo mundo quer o Bruno Henrique? Por causa do nome dele. Porque muita gente também contrata para dar resposta em relação a nome de grande jogador. A referência ainda é 2017. E ele teve acidente no olho no começo logo no início da temporada. Não conseguiu se recuperar. Desse ponto de vista, eu acho que é mais importante para o Santos tentar manter do que para o Flamengo tentar contratar. Vamos ver qual vai ser o Bruno Henrique do ano que vem. E acho que o São Paulo deve conhecer. O São Paulo conhece o Bruno Henrique. Conhece porque. Estou dizendo a partir de uma premissa que deveria ser óbvia e não é. Quando o São Paulo tentou contratar o Bielsa, o Ataíde Guerreiro se surpreendeu porque o Bielsa conhecia todo o elenco do São Paulo. Se você vai ser contratado por algum clube, você tem, no mínimo, antes de conversar com os dirigentes, saber quem é cada um. Nem todo mundo é assim. Pois é. E aí, hein, Queçada? Bruno Henrique, apesar de todos os problemas físicos de 2018, e como o PVC falou, e concordo com ele, tecnicamente esteve muito abaixo, mas ainda assim desperta interesse e talvez seja um dos jogadores aí, ao lado do Thiago Neves, mais disputados, hein, dessa virada de ano. Teve um tempo que com o Rodrigo numa ala e o Bruno na outra, o Santos fez uma fumaça incrível aí, não é? Agora é que o PVC falou e você também comentou, foi um problema de visão. É preciso saber também qual é o tamanho desse problema que afetou tanto, não é, o futebol do jogador. Olho é uma coisa muito séria, né? Não é como você tomar uma pancada no joelho, tomar uma pancada no tornozelo, sei lá, né? Quebrar o braço e se recuperar. Ele chegou a dizer aqui nos canais de Fox Sports que pensou em parar de jogar futebol. Sério, né, Edmundo? Você como jogador sofreu algumas contusões e tal, mas o Tostão, certa vez, teve um problema seríssimo. Verdade. Então, quer dizer, olho é olho, né, gente? Então, o Tostão parou de jogar por causa disso, né? Diminuiu, né, a carreira. Recuperou-se, mas depois... Agora sim, falando só de futebol. Ele parou com 28 anos. 28, falando 26, só de futebol. 26 anos. 26. Muito cedo. Falando só de futebol. É um jogador que me agrada muito. Jogador tático, vai pra cima, quebra linhas, dribla, faz gols. Quase um Pelé, né? Não é isso, mas... Henrique, esse tipo de jogador de velocidade pelo lado do campo e boa técnica é o sonho de todo treinador, que faz 2 linhas de 4 e atrai o adversário para o seu campo e sai em contra-ataque. Isso é características do Abel quando foi campeão com o Inter, que tinha o Sobis velocistas e o Fernandão dentro da área. Quando foi campeão com o Fluminense, tinha o Wellington Ney pelo lado, o Fred dentro da área. Ele vai tentar repetir a receita de sucesso. Eu acho legal, importante a gente ressaltar isso, mas e o que está lá, que acabou de chegar por 10 milhões de euros? Enfim, será preterido? Entende, assim, eu acho que... O Vitinho, no caso. O Vitinho. No caso, eu acho que melhor... Claro que o Flamengo precisa dar a resposta, montar um time competitivo, vencedor. Essa diretoria quer mostrar que não é só administração fora do campo, que quer ganhar títulos também. O presidente ou o Marcos Braz falaram isso com veemência. Então, para isso, precisa se reforçar. Mas
Quer dizer, para ele, o Abel pode até jogar com dois extremos de velocidade. Mas para isso vai ter que abrir mão das duas maiores contratações mais recentes, que é o Everton Ribeiro. Estou falando só de contratação grande. Ou de Everton Ribeiro ou de Vitinho. Então, como é que encaixa isso aí, né? Como é que você faria a composição desse Flamengo e como é que você enxerga esse interesse do Flamengo aí? Há necessidade mesmo do time buscar um jogador nesse perfil? Eu acho que jogador bom sempre cabe no elenco. Sim. E mais uma vez, a gente vai voltar no Palmeiras aqui, ninguém joga com 11. Hoje você tem que ter mais do que 22, você tem que ter 25, 26 jogadores prontos para atuar. E vejo o Bruno Henrique, embora atue mais ou menos na mesma faixa do Vitinho, características um pouco diferentes do Vitinho. Então ele pode, de repente, alternar. Pode trazer o Vitinho um pouco mais para dentro, botar o Bruno Henrique junto com ele, ou o Vitinho para o lado direito, trazendo o Everton Ribeiro para o meio, ou tirando o Everton Ribeiro. E aí vai depender da partida, vai depender de entrar com ele de início, ou segurar no banco de reservas, ou rodar o elenco. Então, é importante ter. Não dá para a gente pensar hoje, quando vai analisar uma contratação de um clube, que você tem 11 jogadores, um time titular só, e vai ter que tirar esse para colocar aquele e não encaixa. Não, você tem que pensar que precisa ter jogadores em quantidade, porque se sabe, mais uma vez, que a temporada vai ser exigente, que vai ter uma sequência de jogos enorme e que o elenco não vai aguentar e que vai ser preciso em algum momento. Espero que o Flamengo não repita o erro do ano passado. Mas é o raciocínio do Santos também. Abre o elenco. Estou falando só porque a gente está analisando... Eu analisei do ponto de vista do Santos. É que ele me perguntou sobre o Flamengo, como encaixar no Flamengo. Não, eu sei. É porque tem dois lados dessa história que é importante a gente pensar. O Santos não pode abrir mão do Bruno Henrique. O Flamengo precisa tentar tirar do Santos. A proposta PVC do Flamengo são 20 milhões de reais. Está na mesa do Santos, realmente. 20 milhões de reais. E o Flamengo teria colocado uma relação, algumas opções para incluir algum jogador. E aí? Aí que não sei se tem... Como é que está a vida financeira do Santos? 20 milhões não viria num bom momento? O Santos pode precisar dos 20 milhões, mas ele precisa voltar a ser campeão. 2017 ele não ganhou nada, 2016 ele não ganhou nada, então ele vem 18 e 17 não ganhou nada. Sim. Então ele está há 2 anos que ele está ali tentando... E caiu dentro da regularidade dele no Campeonato Brasileiro, sempre disputando na ponta da tabela. Esse ano não pegou nem vaga na Libertadores. Vice-campeão em 2016, terceiro colocado em 17 e 10º colocado em 18. Foi um ano abaixo. Muito abaixo. Fato, um ano de transição política, o primeiro ano do Pérez como presidente. Sofreu ainda no meio do caminho também um processo de impeachment. Sim. Teve a situação da troca de técnicos e precisa esse ano dar uma... E está tentando, através do Sampaoli, fazer exatamente essa guinada, né? Dar um sopro de energia. Sobre o que ele teve no segundo semestre com a chegada do Cuca, do Carlos Sanches, do Brian Ruiz, do... Rapaz, aquele que tem um nome sempre que fica a discussão se é Derlis ou Derlis Gonçalves, o Paraguai. Isso aí já deu uma melhorada no Santos. Agora tem que, a partir daí, já que perdeu o seu artilheiro, o Gabigol, trazer mais gente para fazer o seguinte. Porque existe uma frase feita no futebol, Calheiros, que é a seguinte: não contrate um jogador ruim para a sua equipe, porque um dia ele vai jogar. Então, assim, se você contratar um jogador bom para a sua equipe, um dia ele vai jogar. E vai ser bom, mesmo que não seja um titular absoluto. Tem uma outra lógica. Você falou 20 milhões, Luciano? 20 milhões mais um jogador, 20 milhões, um ou dois, né? O Flamengo fez uma relação. Porque, olha só... Jogadores disponíveis para incluir nesse negócio. 20 milhões é o valor que o Santos pagou para o Wolfsburg, que eram 4,5 milhões de euros. Então, quer dizer, esses clubes estão por dentro do valor que o Santos pagou para ter o jogador, estão oferecendo essa grana, mas estão querendo incluir mais um jogador para que o Santos aceite a negociação. O Cruzeiro ofereceu esses 20 milhões de reais, esses mesmos 20 milhões de reais, e o Sassá. Só que não deu jogo. Quando o Cruzeiro ofereceu isso, não deu jogo. Porque o Santos não tem interesse pelo Sassá. A propósito, eu estou tentando descobrir no mercado e conversando com um monte de gente quem está interessado no Sassá. Que toda hora que falam no nome do Sassá... Eu gosto do Sassá, viu? Só que o Sassá se concentrou de tal maneira na carreira
E tem muito potencial. O nome dele já começou a ficar como... Tem muito potencial. Sai encaixaria muito bem na posição do Gabigol. Mas muito bem. Encaixaria se, primeiro, ele jogasse. Porque é um jogador, independente das questões extracampo ou intracampo de briga e tal, mas as questões disciplinares do Sassá, independente disso, é um jogador com um histórico enorme de lesões. E lesões que o deixam muito tempo longe do campo, desde o Botafogo. Então, na hora de contratar, você tem que pesar isso. O potencial dele é enorme, mas é um jogador que não tem jogado. Então, isso desvaloriza o valor de mercado desse atleta. Além disso, some-se. Tem problema disciplinar. Então, o cara já olha 2 vezes. É muito problema para um jogador só, né? Você sabe que eu tô girando aqui na nossa hashtag Expediente Futebol. Embora Bruno Henrique seja o segundo assunto mais falado no Twitter, segundo lugar no Trend Topics Brasil, só está perdendo para Felipe Pires. Assunto mais falado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Vai cantar o quê, Felipe Pires? Felipe Pires é o jogador que o Palmeiras está contratando. Desconhecido Felipe Pires, do Hoffenheim, mas repassado ao Áustria Viena, obrigado Edmundo, e está se acertando com o Palmeiras. Já vamos falar sobre isso. E tem o Bruno Henrique do Palmeiras, hein, com uma proposta milionária da China. Aliás, Zinho já tinha antecipado aqui nos canais Fox Sports essa informação há algumas semanas. Mas eu estou dando uma lida aqui sobre Bruno Henrique, essa possibilidade de reforçar o Flamengo, e gostei dessa mensagem aqui. Achei interessante essa leitura do Felipe Miranda. Olha só. Bruno Henrique e Fla não é prioridade. Não dá para reforçar posições bem servidas no atual elenco sem resolver problemas sérios como laterais, zagueiros e meias. É o que está escrevendo aqui o Felipe Miranda. É uma análise, é uma leitura bem feita. E eu tô com ele, eu concordo. Acho que o Flamengo deveria ter outras prioridades. Eu acho que ele precisa contratar zagueiro, mas eu ainda vou tocar no ponto que eu tenho tocado desde agosto. Quando o Flamengo passou a escalar o mesmo time naqueles 18 jogos pós-Copa e o Palmeiras optou por escalar 2 times. E a minha pergunta é, se o Flamengo escalasse outro time, seria um fracasso? Porque a impressão em julho era que quando o Filipão começou a escalar o time reserva, ninguém confiava que o time reserva ia jogar o que jogou. Então, o Flamengo tem um time reserva que pode jogar mais do que a gente acha que vai jogar. Você precisa contratar um lateral direito? Acho que tem que contratar. Mas isso quer dizer que você vai contratar 2, o Carlos Alberto e o Leandro, para ser lateral direito titular e reserva do Flamengo? Não. Você vai trazer um e vai manter um dos 2, ou parar o Rodinei. Quem você manteria, PVC? Eu manteria o Rodinei, porque o Rodinei é mais jovem, não é absolutamente regular. Tem proposta do Cruzeiro. Então, mas eu acho que o Flamengo tem um time... O Rodinei tem mais mercado hoje para ser negociado. O Flamengo tem um elenco que permite montar 2 boas equipes com ajustes. Ninguém vai chegar em dezembro para janeiro e dizer eu vou manter exatamente o meu time que foi vice-campeão brasileiro. Não. Você vai melhorar. Até porque você não foi campeão. Mesmo o campeão tenta melhorar, o vice-campeão tem que melhorar. Mas não é destruir, é aperfeiçoar. É olhar, preciso disso, disso, disso e disso. Mais um de velocidade? Acho que precisa. Se pudesse o Bruno Henrique, ótimo. Só que o Santos não pode abrir mão dele. Ter mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo? Precisa. Mas tem que ser pontualmente, não é destruir. O Flamengo não está na posição de destruir. O Flamengo não ocupava a 2ª posição e nunca tinha feito tantos pontos nos pontos corridos. Desde 2003. Então alguma coisa boa aconteceu. É suficiente? Não. O Flamengo quer ser campeão da Libertadores, do Brasileiro. Então tem que pegar o que tem e melhorar o que tem. Perfeito. Vocês concordam? É isso, mas e a preocupação minha em relação a essa montagem é que às vezes dá a impressão de justamente estar acontecendo isso que o PVC falou, senão a tentativa de reconstruir totalmente o elenco. Entendeu? Vamos fazer de novo, porque esse não deu certo. Pelo menos às vezes a gente percebe alguns comentários nesse sentido. Não foi o que disse aqui o presidente do Flamengo, que ainda era candidato. Rodolfo Landim. Ele esteve aqui com a gente no Expediente Futebol e ele valorizou o elenco do Flamengo. Não, temos um grande elenco, temos jogadores importantes, claro. E ele falou, torcedor, fique tranquilo que nós estamos observando a mesma coisa que vocês.
Ou seja, em relação a carências do time. E as carências passam muito por laterais e por zaga. E eu acho que hoje, por um grande centroavante. Alguém que vista a camisa 9 do Flamengo e você olha ali, aquele cara é o homem-gol do Flamengo. Como mal ou bem era o Guerreiro. O Guerreiro não foi tudo aquilo que a gente imaginava que pudesse ser no Flamengo, mas quando ele jogava a gente olhava assim, trovante ali. O que não aconteceu depois que ele saiu. Assim, nada contra o Uribe, nada contra o Henrique Dourado. Acho que o Lincoln pode ser alguém em que se aposte. Mas o Flamengo passou esse ano tendo como protagonista o Paquetá, o Everton Ribeiro. O Guerreiro em campo, você tinha pelo menos um jogador do adversário ou mais. 2. Sempre com o Guerreiro. E aí você tinha no perfil, no time do Flamengo, jogadores que vinham de trás com qualidade técnica para criar e até finalizar. O Flamengo via vantagem nisso, tinha vantagem nisso, né? Em abrir espaço. Tem muita gente aqui escrevendo também e falando da possibilidade do Diego ser um dos nomes oferecidos. Não é o Diego, porque ontem na posse do Rodolfo Landim, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, de volta, né, ao Flamengo, vice-presidente de futebol do clube, ele deu uma entrevista e disse o seguinte, que vai conversar com o Diego e essa reunião vai acontecer, se não está acontecendo hoje, pode acontecer ainda hoje, no máximo amanhã, porque o pai do Diego Ribas chegou hoje ao Rio de Janeiro, o Jair Ribas, e vai sentar com o Marcos Braz e a intenção do Flamengo é estender o contrato do Diego com valorização e a intenção do Diego é permanecer no Flamengo. Se tem um Diego que pode sair é o Diego do gol, né? Que o Marcos Braz também nessa mesma entrevista disse que vai conversar para ficar. Aí existe todo um processo. Boa, gente. Aí existe todo um processo para não desvalorizar o jogador. Eu acho, né? Se você também começa a falar que o jogador não serve e tal, aí na hora de você fazer algum negócio, quem vai fazer o negócio com você fala, mas você acabou de arrebentar com o teu jogador, como é que você está, né? Enfim. Agora, qual é o grande rival do Flamengo em 2019? Eu perguntei isso pro Lombo, o Lombo falou que era o Corinthians, né? Eu falei, Corinthians? Bom, enfim, cada um fala o que quer, né? Eu não perguntei isso pro Landim. Mas, enfim, na minha opinião, o grande rival do Flamengo é o Palmeiras em 2019. E para mim o Flamengo tem que se mirar na gestão de futebol do Palmeiras para tentar brigar por algo. Então vamos começar no gol. O Palmeiras tem 3 grandes goleiros. O Flamengo tem quantos? Tem o César e tem um que é um problema, que é o Diego que a gente está falando. Laterais. Sobram laterais no Palmeiras e o maior problema do Flamengo nessa temporada, a gente vai dar uma esmaecida na crítica em relação ao René, que fez parte da seleção do Campeonato Brasileiro, na seleção de tanta gente. Ou seja, sobram laterais no Palmeiras, faltam laterais no Flamengo. Aí você vai para a zaga, aí não precisa nem falar, né? Pula, salta. Aí você vai para o meio-campo. O meio-campo é brincadeira o que o Palmeiras tem. Jogando centralizado, volante para proteger a zaga, meia que joga na ala, tem mais também. Aí você vai para a vaga de centroavante. Se alguém me convencer que o Uribe, quem que é o centroavante do Flamengo, hein? O Henrique Dourado. Ou o Lincoln. Se alguém me convencer, que às vezes eu esqueço, que o Henrique Dourado e o Uribe são melhores que Daverson. E o Lincoln, então, né? é isso. É que o Lincoln também tá lá, mas ninguém valoriza o moleque. Mas aí também... Aí você vai para a base do Palmeiras também, tem gente lá que não... Então é o seguinte, se o Flamengo não se mirar em gente grande como ele, e hoje gente grande é o Palmeiras, que é a grande referência do futebol brasileiro, não adianta vir com esse discurso. Desculpa. Falar que esse elenco serve, não serve. Quem era melhor centroavante em julho? Henrique Dourado ou Daverson? Em julho? Em julho, eu acho que até antes era. Em junho. Olha, em junho já não era mais. Mas não pelas virtudes do... Em junho de 2017 era o Henrique Dourado. Hein, Edmundo? Eu acho... Essa questão do PVC, quem era melhor até junho, Henrique Dourado ou Davidson? Eu responderia Dourado, mas não pelas virtudes do Dourado, com todo respeito. O Brasil responderia O Davidson não via sendo aproveitado. Posso responder pro PVC? Responda, Em junho de 2017, PVC? 18? Não, era Henrique Dourado, que depois fez 18 gols. Em junho de 2018. Em junho de 2018, em agosto de 2018, em agosto de 2018, os caras iam dizer... A gente ia ficar em Henrique Dourado. 0-0. Agosto. Mas em junho de 2018... Tudo bem, mas é um, PVC.
Veja os laterais. O Mike. Qual laterais do Flamengo melhores do que o do Palmeiras? A cotação do Mike em junho antes da... Baixíssimo. Mas você tinha um Marcos E do Luan? Você tinha um Marcos Rocha. Não, eu sei, Calheiros, mas eu tô dizendo o seguinte, o Abel vai querer montar um time. Não, eu tô entendendo. O Abel quer montar um segundo time espelhado no que aconteceu com o Palmeiras. E, na verdade, você usar como receita, não necessariamente vai acontecer a mesma coisa no ano que vem. A receita de 2017 era um time que jogou praticamente uma só competição e conseguiu limpar o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, a receita foi um time que jogou com duas equipes distintas e ganhou o Brasileiro e chegou nas semifinais das outras duas competições. O Flamengo vai tentar usar isso como modelo. Não adianta, você não vai ter um modelo Real Madrid, que você tem Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, ainda tem Lucas Vasquez, Isco e Asensio. Não tem isso. O PVC, o Abel quer montar o segundo time? Eu não tenho mais o Cristiano Ronaldo. Mas nós já fizemos o PVC, só para concluir, Edmundo, desculpa. O Abel quer montar o segundo time? O Abel primeiro tem que montar o primeiro time. Claro que tem. Né? Perfeito. É isso que eu estou dizendo. Com você. Nós já fizemos esse Antes exercício do segundo tem que montar o aqui. primeiro. Nós já fizemos esse exercício aqui de um time reserva do Flamengo bom, mas que jogadores que não performavam. Sim. Tipo o volante Rômulo, Pires da Mota, o Rômulo, Pires da Mota, o Marlos Moreno não fazia um gol há 2 anos. Berrio, que voltou de contusão. Berrio. Tem o menino. O Flamengo ainda tem um menino que tem muito potencial, que é o Jean Lucas. Então, tem o Ronaldo, que é reserva, que é Aliás, muito o Ronaldo bom. é um mistério, hein? Tem o Não vinha sendo nem relacionado. o zagueiro. Tuller. Confundi Que é com o bom Teller. jogador. Que é muito bom jogador. É um jogador que merece, Rapaz, esse ano, mais destaque no elenco do Tem um Flamengo. lateral esquerdo que jogou a Copa do Mundo. Sim, o Trauco. Então, assim, faltou coragem ao Maurício Barbieri, que era o treinador, e talvez ele inseguro por querer se garantir no clube. Correu o risco de bancar e de falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Foi o Barbieri? Eu vou... Desculpa, Edmundo, foi o Barbieri ou foi o Carpegiani? Não, foi o Barbieri. Não, no período que o Léo jogou com o Tuller. Foram 2 partidas, né? Não, Por causa de lesão. O Carpegiani não foi técnico no Brasileiro. Não foi técnico do Brasil. ele caiu. Então foi o Carioca. Barbieri. Eu tô citando isso, que foram 2 bons jogos dessa dupla. Palmeiras, por exemplo, em São Paulo. Foi com essa dupla, não foi? Foi, Delgatti e Tuller. O Calheiros, assim, às vezes o Papai do Céu, nosso querido saudoso Mário Sérgio, falava isso, dizia que o muito Papai do Céu escala às nosso vezes ajeita time. o time. O Léo Duarte só ganhou a posição de titular com a contusão no mesmo tempo Do Rodolfo. do Rodolfo e do Hever. Foi. E aí ele ganhou e começou a jogar bem. O Tuller também. Então, assim, eu acho que falta. Jogaram algumas partidas juntos? Jogaram e bem. muito bem. Então faltou coragem. E aí o fato de ter 70 anos, de já ter uma história no clube, de já ter sido campeão do mundo, enfim, que é a história do Filipão, ele bate no peito e banca. É esse o time que vai jogar. Porque se fosse um fracasso do Palmeiras com esse time B de brasileiro, né? Sim. Se fosse um fracasso, as críticas ao Filipão seriam menores. E o Filipão falou que ele achou que ia ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil, ia ganhar as Copas. E ao Maurício Barbieri, não. Seria, não, ele... Estagiário. O Flamengo não tem tradição É o em estagiário. Libertadores, priorizou Libertadores, Não vou longe, acabou não, perdendo Libertadores e Brasileiro. O estagiário, se é a gente qualquer também estrangeiro aqui, que faz isso, é a professor gente também Pardal. aqui vai botando rótulos, isso é verdade. vai botando rótulos, não, eu tô falando Tira dentro. a gente da imprensa. E vencer muda também o Claro cenário que da análise. muda. Mas aí eu pergunto para você, te retruco respeitosamente. Você acha mesmo, Edmundo, que o Flamengo tem um elenco tão forte, tão bom, se comparado com o do Palmeiras? Mas eu tô me apegando só ao que o PVC, ao que o PVC chamou a atenção. Sim. O Luan estava acabado no Palmeiras. A gente não achava que o elenco do Palmeiras era bom. O Luan Nesse estava nível, acabado no nesse Palmeiras. nível. Pera, eu sempre achei o elenco do Palmeiras o melhor. Peraí, elenco mas do eu não citei os jogadores que foram mal no Flamengo quando foram colocados à prova? Sim. E antes do Filipão, Luan estava acabado. Eu entendi perfeitamente o que vocês falaram, só que é uma discórdia. Eu estou discordando de vocês, porque assim,
Eu considero que o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil e ele, num determinado momento com o Roger ali e tal, ele não funcionou, mas eu continuava achando isso. O do Flamengo eu não acho. Mas quer ver um exemplo? Eu não acho o do Flamengo Quer ver um exemplo tão próximo do elenco. Quer ver um exemplo de conhecimento de causa? Me chamou muito a atenção. O Palmeiras sempre jogava com mínimo de 3, 4 titulares. Sim. Por exemplo, Dudu e pode puxar, Dudu e William Bigode, ou jogavam os dois, ou jogava um e o outro descansava. É isso. Por quê? Porque, aí é uma observação minha, porque o Filipão percebeu que para zaga, ele podia botar o Luan e o Gustavo Gomes, que ele não ia ter problema. Ele revezava. Mas já no ataque ele não tinha confiança. Ele revezava os iguais e mantinha os diferentes. Os diferentes. Isso, até porque Dudu e o William estão num outro patamar, não dá para ficar abrindo mão desses caras, né? Lógico. Isso ajudou a fazer os iguais se sobressaírem. E a pergunta é, porque não adianta, o Flamengo pode contratar. Tem dois times que você olha e diga, nossa, que timaço, que elenco tem o Flamengo. Porque o Palmeiras tem um excelente elenco, o Flamengo tem um bom elenco, digamos assim. Há uma diferença, né? O do Palmeiras é superior. Digamos que sim. Mas o Flamengo não vai contratar o Carlos Alberto, o Leandro para lateral direito, o Figueiredo, o Moser e o Marinho para zagueiro. O Júnior. Não vai. Quando olhar a realidade. E aí que é o ponto. Não está à disposição. Ou você, se você quer montar dois times, você precisa confiar no time que você tem embaixo. Essa é a grande diferença. Vou dar um exemplo. Eu concordo com o Quesada. Em termos de avaliação de elenco, se a gente fizer posição por posição, o Palmeiras tem em cada uma delas mais eu mais opções concordo, do que o eu só acho que em julho a gente não tinha essa percepção. Mas eu acho que essa questão... nome a nome. De você girar o elenco, cabe pro Palmeiras, pro Flamengo ou quem foi rebaixado aí, pro Sport. Porque dentro do elenco do Sport, não há tanta diferença assim entre o lateral reserva e o lateral titular. O zagueiro reserva e o zagueiro titular. São jogadores de um nível parecido. E às vezes o que está na reserva pode render mais. Vou voltar ao Flamengo. Um jogador do Flamengo que ficou quase que o ano inteiro escondido, tentaram negociar, quase negociaram e terminou. Titular importante, o William Arão. A mesma coisa do Palmeiras. Se você voltasse a junho, julho e falasse para o torcedor do Flamengo, o William Arão tem que ser titular nesse meio de campo. Tá maluco? Eu tenho Paquetá, Cuéllar, Diego, Everton Ribeiro. Por causa do René. O René terminou eleito melhor lateral esquerdo do Brasil. E o René terminou eleito melhor lateral esquerdo do Brasil, com o torcedor do Flamengo queria matar o René metade do ano. E ao lado do Egídio do Cruzeiro. O ano inteiro. E ao lado do Egídio do Cruzeiro, que é outro lateral que muita gente pega no pé também. Os dois laterais que mais deram assistências em 2018. O Marcos Braz, ontem também, na posse do Rodolfo Landim, esfriou o interesse do São Paulo, né? No William Arão. São Paulo contava com o William Arão, pretendia ter o William Arão para 2019. Jogador, inclusive, indicado pelo André Jardine, né? Para fazer essa função box-to-box, como gostam os especialistas. Mas o Marcos Braz jogou um balde de água fria. O William Arão tem contrato até o fim de 2019, vai cumprir. Aí diminui o Rodrigo Caio também, né? O Marcos Braz foi bem ontem. Porque o Marcos Braz, sem dizer isso, ele deixou claro que o Flamengo não vai fazer uma revolução. Quando ele diz Diego Alves, Diego Ribas e o William Arão estão nos planos e vão continuar, ele está dizendo o Flamengo vai ser daqui para melhor e não daqui para trás. Não precisa fazer terra arrasada. Claro. Foi a melhor campanha do Flamengo nos pontos corridos, sem ser campeão, né? Porque foi campeão com 67, é muito melhor ser campeão com 67 do que ser vice-campeão com 72 pontos. Mas foi a melhor pontuação. Então não é para você destruir o que foi feito, é para você aperfeiçoar. E o Marcos Braz deu exatamente esse tom, deu essa linha. Quando ele fala de reforços que estão, o Flamengo vai atrás, mas o Flamengo não vai mandar o Diego Ribas embora, não vai mandar o William Arão embora, não vai mandar o Diego Alves embora. Se depois o Diego não conseguir jogar com um eventual novo meia que chegue, se o Diego tiver que ser reserva, que seja. Mas o Flamengo não precisa destruir uma coisa para começar tudo de novo. E mais, reforçar o adversário. Exatamente. Agora, aquela chance de acontecer uma troca, Arão e Rodrigo Caio, ela também diminui, né? Porque no momento em que o Flamengo vai atrás, ainda com a gestão anterior, vai atrás do Rodrigo Caio, entra o Arão nessa
nessa possível negociação. Então, esfria de um lado, mas esfria do outro também. Pois é, olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de Flamengo aqui no Expediente Futebol, mas tem muita gente aqui cobrando também pra gente girar pelos outros clubes. Fala um pouquinho do Grêmio, que já que tem um link aí de Flamengo e Grêmio, porque o Flamengo também manifestou interesse no Luan. E o Grêmio, a gente estava falando aqui que o Flamengo fez oferta, apresentou uma proposta ao Santos pelo Bruno Henrique. O Grêmio botou uma proposta pelo Thiago Neves, na mesa do Cruzeiro. E tem gente muito otimista lá em Porto Alegre com relação a essa negociação, com a vinda do Thiago Neves, que é um pedido do Renato, contar com o Thiago Neves. O Renato quer. A última vez que eu conversei com o Romildo Bolzão, o Romildo falou que não ia fazer proposta. Agora foi feita a proposta. De quanto? Será que o Romildo mudou de ideia? O Renato gostaria de ter, mas a questão de você colocar jogadores na mesa para o Cruzeiro, o Grêmio, a última informação que eu tive é que não faria isso. Que ia confiar em jogadores que estão ali. O Cruzeiro até fala... Está perdendo jogadores. Então. Exatamente. O Cruzeiro fala que pode negociar o Thiago Neves, mas são 40 milhões de reais aproximadamente, são 10 milhões de euros. O Thiago é muito bom jogador, mas é muito caro. É muito caro.